Se você já perambulou o mínimo de tempo pelas redes sociais, já se deparou com a comum discussão sobre a desigualdade social. Mas você já parou para ouvir os dois lados da discussão? Sabe quem são os culpados? Você entende realmente os argumentos? Tem alguma opinião formada sobre o assunto? Bem, é exatamente sobre esse assunto que vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo ao Sem Economic Case. Eu me chamo Edwards e juntos vamos aprender economia de forma fácil e levemente descontraída. Desigualdade social, mito ou verdade? Primeiramente, já peço desculpas, mas esse tema exige um vídeo um pouco mais longo para que possamos esmiuçar os argumentos sobre esse tema que cada vez mais se faz presente nos nossos dias. Já aproveita e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Bom, o tema desigualdade social não é novo, e se você chegou a esse vídeo, muito provavelmente já ouviu alguma posição sobre ela. Então, vou tentar explicar alguns conceitos cruciais e mostrar alguns argumentos dos dois lados da discussão. Primeiro, o que é chamado desigualdade social? Segundo a definição do site Significados, o fenômeno da desigualdade social é marcado principalmente pela desigualdade econômica, ou seja, quando a renda é distribuída heterogeneamente na sociedade, sendo uns detentores de muitos bens, enquanto outros vivem na extrema miséria. À medida que você busca sobre o tema, é comum um certo juízo de valor sobre a idoneidade de pessoas ricas, sobre a exploração e por aí vai. Sem contar que por diversas vezes são associados esses temas aos intelectuais considerados de esquerda. Vendo por essa visão, faz bastante sentido que o assunto tenha se polarizado e se tornado um papo de comunista, para alguns. Agora, se você falar com alguém mais alinhado aos pensamentos liberais ou libertários, você provavelmente ouvirá que desigualdade não importa, o que realmente importa é a pobreza. Mas existe diferença? Sim, apesar de no dia a dia tratarmos os dois assuntos como sinônimos, existem diferenças claras. A pobreza é um conceito absoluto referente à capacidade de subsistir como indivíduo. Porém, a desigualdade nada mais é do que uma comparação que por si só não representa nada. Calma, vou começar com exemplos. Mateus é um morador de rua. Ele não tem nada para comer, ele não tem renda e nem propriedade. Ele é uma pessoa que está em situação de pobreza. Marcos é uma pessoa de classe média, ganha um salário de uns R$3.000. E ele é amigo de João, um funcionário público prodígio. Ele passou no concurso de juiz na primeira prova que fez e hoje recebe um salário de R$29.000 por mês. Essa situação definiria a desigualdade social. Marcos é desigual de João, mas ainda assim está bem longe da pobreza. Demonstrada essas diferenças, vamos continuar. O argumento central das pessoas que se identificam com o pensamento liberal é que desigualdade é algo natural no ser humano e, portanto, ela não deveria ser um problema a ser combatido. Já a pobreza, essa seria um mal que as pessoas como indivíduos deveriam lutar contra. Na maior parte das vezes, esse argumento vem acompanhado de uma comparação exagerada, como a que eu fiz para explicar a desigualdade citando um multibilionário e uma pessoa de classe média. Não há falsidade nesse argumento em si. Porém, quando as pessoas citam o problema da desigualdade, eu acredito, e eu gosto de tentar pensar na melhor das intenções possíveis, elas não estão querendo dizer que há algum sentimento de inveja entre a classe média e os bilionários, mas estão querendo citar a desigualdade com que os mais miseráveis vivem. Então, podemos pontuar dois tipos de desigualdade: a desigualdade de resultado e a desigualdade de oportunidades. A primeira está de certa forma mais ligada às diferenças entre os indivíduos, e essa é totalmente comum e aceitável. Veja, uma pessoa que opta por cursar engenharia civil, de alcunha Uber, provavelmente não terá os mesmos resultados financeiros de alguém que optou por cursar medicina. Engenheiros civis e Ubers que estão assistindo, é apenas uma piada. Ou não. E está tudo bem em haver essa diferença. A própria preferência temporal de cada pessoa cria desigualdades. Veja, segundo o Credit Suisse, toda a riqueza no mundo consiste em aproximadamente 360 trilhões de dólares. Se dividíssemos toda essa riqueza, e vale lembrar que grande parte dela não está em dinheiro numa conta bancária, faríamos com que toda a população tivesse algo em torno de 47 mil dólares por pessoa. Isso é ótimo,
você deve pensar. Mas o que será que aconteceria nos anos seguintes? Algumas pessoas mais propensas ao só se vive uma vez gastariam tudo. Algumas pessoas mais preocupadas com o futuro poupariam. Outras pessoas com mais tino de negócios ou investimentos investiriam seu capital e aumentariam seus ganhos. Percebe que a simples decisão pessoal com relação ao tempo mudaria novamente toda a estrutura de riqueza do mundo. O segundo tipo de desigualdade é a desigualdade de oportunidade, e é aqui que provavelmente os lados se polarizam. Um lado finge que isso não existe, enquanto o outro finge que é possível existir 100% de igualdade de oportunidade. Mas o que seria desigualdade de oportunidade? Vejamos algumas diferenças. Veja, uma diferença de acesso à educação claramente gerará resultados diferentes. Uma criança que vive toda a sua infância sem saneamento básico decente provavelmente passará mais tempo doente, perdendo seu desenvolvimento e aulas. Nascer no interior de Rondônia trará oportunidades diferentes do que nascer no interior de São Paulo. O grande problema desse tipo de desigualdade é que ela muitas vezes se entrelaça com a outra desigualdade e torna que na vida real seja quase impossível você efetivamente separar uma da outra. E principalmente, existe uma guerra infinita nesse ponto para encontrar soluções. Se a desigualdade existe e de fato ela existe, qual a melhor solução para isso? Aí começamos as pequenas atitudes com altíssima demonstração de virtude, porém que mais se parecem com ditadores loucos. Solução número 1. Distribuição de renda. Retirar a renda de uma pessoa mais rica e dar a uma pessoa mais pobre. Parece simples, mas não faz sentido. Você já viu que se juntássemos toda a riqueza do mundo e distribuíssemos igualmente, não mudaria muito no longo prazo. E como você já deve ter notado, economia não é um jogo de soma zero. Eu já falei desse conceito um pouco aqui no canal, mas eu acho interessante demonstrar isso para vocês. Um jogo de soma zero é como um banco imobiliário. Para você ganhar, o outro necessariamente precisa perder. Toda a riqueza, as casas, os prédios, os negócios, os empreendimentos já estão dados e nunca mais se alteram. Você só compra ou vende. Contudo, a economia não funciona dessa forma. Os recursos da natureza são escassos, mas constantemente o homem transforma um recurso em um produto. O simples fato de transformar algo agrega valor e riqueza está sendo criada a partir disso. Prova disso é a produção mundial, que ano após ano cresce. Como seria possível crescermos a produção, sendo que um perde para o outro? Veja esse gráfico. Como é possível, ao longo de 200 anos, a humanidade aumentar em número e ainda assim, grande parte dela sair da pobreza extrema? A segunda solução para a diminuição de desigualdade de oportunidade é impostos. Vamos taxar as grandes fortunas, assim os mais ricos diminuirão suas riquezas e a desigualdade diminuirá junto. Você é burro, cara, que loucura! Como você é burro! Já temos um vídeo sobre taxar grandes fortunas, então não entraremos no mérito aqui. Dá uma assistida lá e veja o porquê essa ideia simplesmente não funciona. A terceira sugestão possui uma premissa interessante, mas falha miseravelmente na execução. 3. Melhor investimento em educação e saúde. Como já vimos, é impossível você zerar a desigualdade porque elas nunca serão apenas por motivos de oportunidade. Mas se você proporciona uma boa educação para todos, você vê uma grande melhora. Com mais atendimento em saúde, você também melhora a situação. Então, qual o problema? Geralmente, essa solução vem acompanhada de precisamos aumentar o investimento, mas logo deveria ser rebatido com quem vai pagar? A resposta: o governo, óbvio, mas esse dinheiro vindo de impostos, que inevitavelmente acarreta em uma diminuição da capacidade do povo produzir. Em outras palavras, menos empregos serão gerados e os produtos serão mais caros. E quem você acha que são os mais prejudicados nisso tudo? Note, basicamente tudo que não funciona direito de um serviço público. A sugestão mais óbvia é aumentar o orçamento daquela pasta ou ministério. Mas veja, se não está funcionando desse jeito, pode ser que não funcione por causa da forma de aplicação e não por falta de dinheiro. Se você começa a investir dinheiro em uma obra e a parede continuamente cai, você vai colocar mais dinheiro nessa parede ou convém estudar um pouco o projeto e ver o que está errado? Certo, Edwards?
Então, qual a resposta certa? Eu sei lá, eu sou apenas um cara que está fazendo vídeo no YouTube. Bom, mas se eu não sei, então por que eu estou querendo sugerir alguma coisa? Mas essa é exatamente a minha sugestão. Eu não tenho conhecimento pleno para afirmar qual a melhor forma de educação para todas as pessoas desse país, e muito menos para o mundo. Mas deixa eu te contar um segredo. Os políticos, os burocratas, os ministros e nem mesmo os pedagogos conseguem saber qual é a forma que funcionará para qualquer criança a fim de melhorar a educação para todos e diminuir a desigualdade de oportunidade. Então, eis a minha solução: liberdade. Se não sabemos qual a melhor forma, devemos deixar que as pessoas tentem e descubram. Isso serve para a educação, mas serve também para a saúde, serve para empreender. Quanto menos barreiras para tentar, mais chances de encontrar um caminho de sucesso. Existe um exemplo muito interessante em um livro chamado The Beautiful Tree. Como se muda a desigualdade de uma criança que mora na maior favela da Índia, sem a menor qualidade de educação? Bem, no livro a sugestão é o contrário. Ele mostra que, ao longo do tempo, foram surgindo pequenas escolas particulares para as pessoas pobres. Agora essas crianças então estão em pé de igualdade? Não necessariamente, mas à medida que o tempo passa, as pessoas nessa situação estão aprendendo e se desenvolvendo. Então o que você está dizendo é que desigualdade é impossível de ser zerada? Sim, exatamente isso. Estamos bem longe do ideal, mas a cada década que passa, menos pessoas morrem por desnutrição e mais pessoas morrem por sintomas da obesidade. E melhor é a qualidade de vida das pessoas. Não busquem resolver problemas criando um novo problema. A única forma de melhorar as oportunidades para todos é com liberdade para os indivíduos. Os links de estudos e referências bibliográficas utilizadas para fazer esse vídeo estão na descrição. Para mais assuntos econômicos, acesse Sem Economic Case. E me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!